o universo dos games. Esse universo maravilhoso que vai de Mario a Counter-Strike, que vai de Tetris a League of Legends. Um mundo repleto de alegria, paixão, diversão e assédio. Belong in the kitchen, so be there. Puta, sua prostituta! E aí, Carol, vou comer teu cu. You're only good for sex. Like 3 times. Shut up, you're a girl. Shut up. Women can't speak. Muitas vezes o que a gente mais encara é o preconceito assim mascarado, sabe? Aquele preconceito de, mas você entende mesmo? Mas o que você jogou? O que você tem de videogame? O que você sabe desse jogo? E é muito desanimador isso. Um resumo bem rápido da história dos games. Em 1971, na Universidade de Stanford, foi criado o primeiro fliperama eletrônico, e em 1972, o primeiro console que se popularizou com esse jogo. Nos anos 80, os jogos eletrônicos já estavam bem populares, e mesmo com um declínio em vendas nos anos 90, os videogames conseguiram se estabelecer até chegar no que é hoje. Jogos que parecem filmes, jogos em realidade virtual, os jogos que viraram esportes ou e-sports que geram bilhões, sim, bilhões de dólares por ano, com campeonatos de jogos como League of Legends que chegam a encher arenas com mais de 40 mil pessoas. O que na verdade acontece é que eu sinto que muito da cultura gamer, né, ela reflete essa questão de marketing que aconteceu nos anos 90. Porque nos anos 80, o que aconteceu? Era a publicidade, ela era voltada à família dos games. Porque era uma tecnologia nova, nos anos 80, então muitas pessoas ainda tinham uma cabeça fechada, né? Então, para isso, a indústria falou, vamos fazer um marketing para que as pessoas entendam que a família, que aquilo é feito para a família, que todo mundo pode jogar, desde do nenenzinho até a mãe. First the Pac-Man eats through a maze of dots, then the Pac-Man heads for the corner spots, then he eats his fill. Nos anos 90, por uma questão de muitas empresas terem desenvolvido novos consoles, novos games, tinha muito produto sendo oferecido no mercado e o mercado começou a declinar um pouco em vendas. Por conta disso, algumas empresas resolveram mudar o foco deles e focaram realmente no público masculino. Sendo assim, principalmente no Nintendo, tá? Principalmente no Nintendo. Sendo assim, a gente tinha o resultado assim, de comerciais, às vezes, de uma mulher de biquíni, pelada, sendo utilizada apenas por propósitos de objetificação mesmo, né? Eu acho que esportes é muito mais focado nos eventos em si, nas competições, na questão de organização, muito parecido com o esporte, o jornalismo esportivo tradicional. Tem toda uma questão assim, de times, de organização, de campeonato, de datas. E no jornalismo clássico a gente também trata isso, mas muito mais focado em lançamento, em tipos diferentes de jogos. Eu acho que esportes acaba sendo um pouco mais um público, um nicho assim muito grande, mas é um público mais específico. O cenário feminino de esportes no Brasil ele é um pouco difícil de ser analisado de forma tão profunda, porque ele ainda está crescendo muito. O que acontece é, quando a gente fala sobre times femininos, a gente tem um grande polo que se concentra no Counter-Strike, né? Existem diversos times compostos apenas por mulheres que jogam profissionalmente, muitas delas têm salário até mesmo. Quando a gente traz isso para outros jogos, isso já não é tão visto, né? Existem os times femininos, mas eles estão num nível muito ainda amador, por assim dizer. Muitas delas não têm salário, muitas delas não têm condições de só jogar, então elas estudam, trabalham, cuidam do filho, N outras coisas, além do jogo em si. Atualmente, no cenário dos jogos online, além dos e-sports e seus jogadores profissionais, existem os streamers, que são pessoas que fazem lives ou streamings jogando e podem ganhar dinheiro dessa forma. Quando eu comecei a streamar, as pessoas só de descobrirem que eu era uma mulher ali, começavam a me atacar, me xingar, sem mais nem menos, só porque eu era mulher. Quando a gente pensa em assédio nas redes sociais, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não dá pra gente pensar de uma maneira
determinista, pensando que a tecnologia é a grande causadora do assédio nas redes. Ela pode ser uma facilitadora? Pode. Ela pode potencializar? Pode. Mas o que a gente vê de assédio nas redes sociais, na verdade, é um transporte daquilo que a gente vive no offline, levado para o digital. Então essa é a primeira questão para a gente pensar em assédio. E pensar em assédio contra mulheres num ambiente de jogos, por exemplo, de games, tem muito a ver com a nossa dinâmica social, né? Quais são os espaços que é permitido a mulher ocupar e quais são os espaços permitidos para o homem ocupar. Então é muito natural que a gente leve esse assédio das nossas dinâmicas sociais para a rede. Quando você entra num jogo, você pode não falar nada, simplesmente não falar nada, você pode nem ter escolhido o seu personagem, você pode não ter feito absolutamente nada, tá nos 5 segundos do jogo. Se alguém souber que você é menina, você pode ser xingada. E aí você pode, tem as N faces disso, né? É desde o vagabunda, seu lugar não é aqui, vai lavar louça, vou te estuprar, até o, nossa, casa comigo. Pelo amor de Deus, uma menina que joga, uau, nossa, vamos ser amigos. E eles têm variáveis infinitas. Desde o cara achar uma produtora de conteúdo e mandar uma foto de pinto pra ela, né? Que infelizmente acontece, porque ele se acha no direito. Um outro cara stalkear a menina, achar todas as redes sociais dela e tudo mais, até o slut shaming. Né? Quando a gente se relaciona com o outro no digital, a gente tem uma sensação que não estamos de fato nos relacionando com aquela pessoa que está ali. Porque entre eu e a pessoa existe uma mediação de um computador, uma mediação de um perfil no Facebook, no Instagram, na Twitch. Existe uma mediação tecnológica. Então a gente tem uma sensação de que a gente não está dialogando de fato com a pessoa, a gente está dialogando com uma face, uma máscara. A expressão face é a expressão teórica usada para falar disso, mas se a gente for tentar traduzir para uma expressão mais do nosso dia a dia, é uma sensação de que a gente está falando com máscaras, não é a pessoa de verdade. E é inclusive curioso como os youtubers de gamers e de outros nichos no YouTube, sempre quando eles são atacados, eles falam, gente, não esquece que aqui, por trás desse vídeo tem um humano. Como é curioso a gente ter que lembrar que as pessoas estão conversando entre pessoas, né? Eu quero o travecão. Caralho, o Tchau, ele foi lavar a louça lá de casa. Vai, essa puta do caralho! Dá risada mesmo, sua piranha do macaco. Ele tá com vergonha alheia. Cala a boca, sua vaca. Você é gorda? Só pode, né? Segundo a pesquisa de 2017 da Newzoo, em 13 países, 46% dos jogadores são mulheres, sendo 48% em celular, 23% em console e 35% em computador. E especificamente no Brasil, esse número é maior. As poucas vezes em que isso aconteceu comigo, que eu sofri algum tipo de preconceito por estar jogando, eu tive uma reação, eu era bem mais nova, então eu tive uma reação de sair e me esconder. Me esconder atrás de nick masculino, me esconder só jogando com pessoas que eu conhecia. Cara, colocar um nick masculino, você sendo mulher, não é solução de forma alguma. Como eu falei, a gente tem que ir contra isso. A gente se invisibilizar, a gente não só se anula, como a gente também tá dando pano para as mulheres que usam o nick feminino serem ainda mais assediadas, entende? Porque as pessoas ainda precisam entender, precisa ter essa normalização da mulher que curte games. Eu acho essas iniciativas como My Game, My Name e torneios femininos muito boas, porque incentiva as mulheres a aparecerem mais, a terem mais vontade de aparecer, apoia as mulheres, mostra que elas não estão sozinhas, que tem gente querendo fazer coisas para elas. Continuando a ideia do My Game, My Name, né, foi um projeto da Wonder Woman Tech que falava sobre justamente essa questão, o assédio online no mundo dos games contra as mulheres. E a gente teve diversos streamers grandes jogando com nick feminino e mostrando como foi. Estragou minha moto. Pô, tinha que ser mulher mesmo, né? Meu, você tem que pilotar fogão. Vagabunda. Eu que fiz o bagulho pra ela ganhar. Puta merda! O cara tá loucão já, cara. Não fiz nada.
E ele antes nunca recebeu esse tipo de comentário. É esses tapas na cara que a gente precisa. A gente ainda encontra muitas barreiras, assim, tanto quanto jogadora quanto como profissional na área, seja uma pro player, seja uma streamer, uma youtuber, uma jornalista. A gente ainda pisa em cascas de ovos, assim, sabe, para alguns temas e para buscar mais representação. Eu acho que isso vem crescendo e isso é um fenômeno tipo que acontece tanto dentro da indústria quanto fora. A gente vê desde jogos que começam a dar mais espaço, campeonatos focados só em público feminino e meninas que acabam se juntando cada vez mais. Assim, casos de assédio, de machismo são mais falados hoje em dia.